Olá, seja bem-vindo ao De Olho na Peça para a segunda fase de Direito Tributário da OAB. Meu nome é Caroline Palermo e nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre uma das peças que são os embargos à execução fiscal. Então, começando aqui pelo nosso material, a gente tem o seguinte: os embargos, quando a gente fala de embargos à execução fiscal, é importante enxergar nesse roteiro de cobrança tributária onde e quando eu vou usar os embargos à execução fiscal. Então, veja o que acontece no nosso roteiro de cobrança tributária. Praticado o fato gerador, surge naturalmente uma obrigação tributária formada pela relação jurídico-tributária entre um sujeito ativo e um sujeito passivo. E a obrigação tributária aqui de pagar um determinado tributo, por exemplo. Feito isso, o lançamento é efetuado e, feito o lançamento pelo fisco, os próximos passos são a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de uma execução fiscal. Então, você bem sabe que, inscrito o débito em dívida ativa, é extraída uma CDA, uma certidão de dívida ativa, e é ajuizada a execução fiscal. E qual que é o meio de defesa na execução fiscal? Quando ajuizada a execução fiscal, cabe, portanto, embargos à execução fiscal. E é sobre essa defesa que a gente vai tratar a partir de agora. Bom, agora eu já sei qual e onde eu vou usar os embargos. É importante tratar um pouquinho sobre a estrutura dos embargos à execução fiscal. Quando a gente fala de embargos à execução fiscal, é importante lembrar que eu tenho o endereçamento, eu tenho epígrafe, então eu tenho o número da execução fiscal, você está apresentando a defesa, então provavelmente já vai ter um número dos autos da execução fiscal. Você vai fazer a qualificação completa do embargante e do embargado, então essa é a nomenclatura utilizada para as partes. O fundamento para opor embargos à execução fiscal é o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, da Lei 6.830 de 1980, e é muito comum também, não se esqueça, é muito cobrado o pedido de efeito suspensivo, que encontra respaldo no artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O verbo, como eu já adiantei, é opor embargos à execução fiscal. Surge uma dúvida aqui, Carol, e se eu falar apresentar, propor, vou perder nota? Não está errado, mas é importante utilizar alguns detalhes para mostrar aqui um raciocínio lógico-jurídico e uma adequação à peça que você está fazendo. O nome completo são os embargos à execução fiscal, então você está opondo embargos à execução fiscal. Vai qualificar o embargado, como eu já tinha adiantado, que são as partes, então embargante, embargado ou embargada, e aí os tópicos. Então você vai abrir um tópico para falar dos fatos, substituindo o nome das partes por embargante e embargado. Vai abrir um tópico da concessão do efeito suspensivo, onde você vai comentar sobre o artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o tópico do direito e o tópico dos pedidos. Fechado? Feito isso, então, a gente passa para a análise de uma peça de embargos à execução fiscal. Aqui um exemplo. Esses embargos foram cobrados no 20º Exame Unificado da OAB, em 2016. A banca era a FGV ainda, então a gente tem essa continuidade da banca. E aí, aqui nesse enunciado, é legal porque ele traz algumas teses bastante relevantes e importante a gente enxergar aqui o porquê que eu vou usar embargos à execução fiscal. Então, começando aqui pela leitura, a gente tem que, em 2 de janeiro de 2017, a União publicou uma lei ordinária instituindo contribuição de intervenção do domínio econômico, que também é conhecida pela sigla CID, incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. As alíquotas da CID em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. E, de acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação,
sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC, exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. E aí, por tal razão, em 2018, a União ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido, atualmente em trâmite na primeira vara federal de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X. Diante desses fatos, apresente a medida judicial adequada para a impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo justificadamente todos os argumentos aplicáveis. Para a escolha da medida judicial adequada, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução e que o executado foi intimado de penhora realizada há 15 dias. Pois bem, dois pontos são importantes aqui para chamar a sua atenção nesse enunciado. Note que na leitura do enunciado a gente tem aqui algumas palavras-chave já grifadas. Por que está assim? Porque num primeiro momento você vai fazer a leitura do enunciado sem grifar nada, só para se familiarizar. Em um segundo momento você vai começar a fazer essa leitura grifando essas palavras-chave. Aí surge uma dúvida muito pertinente. Carol, como que eu vou saber o que é pertinente para grifar? Quando a gente começa a estudar para a OAB, isso não é muito claro. Por quê? Porque até a gente se familiarizar, identificar as teses, leva-se um certo tempo para se familiarizar com determinadas teses. Mas no decorrer dos seus estudos, você vai perceber que conforme for estudando peças anteriores, questões dissertativas anteriores, é muito comum que as teses comecem a se repetir. E você vai notar que o examinador acaba colocando determinadas palavras-chave no enunciado, porque ele vai cobrar uma determinada resposta no gabarito. Então, muitas vezes tem uma super dica ali no enunciado que vai indicar uma tese jurídica. Então, cuidado com isso, porque a gente tem esse formato na segunda fase da OAB. E aí, com o tempo, então, dos estudos, conforme ocorre essa repetição, você vai completando esse vocabulário de palavras-chave para que possa encontrar as teses pertinentes. É importante fazer isso conforme você estiver estudando e assistindo às aulas, porque você vai conseguindo marcar o seu vade-mecum também. Isso vai tornar o seu estudo muito mais fácil e vai te deixar muito mais tranquilo para o dia da prova. Nesse caso aqui, então, eu destaquei essa questão de deixar grifado as palavras-chave, mas a gente também tem dois indícios aqui nesse enunciado que nos levam a confirmar que se tratava de embargos à execução fiscal. Olha só aqui o que ele fala nesse finalzinho, que para a escolha da medida judicial adequada, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução. Ou seja, então já existe uma execução fiscal. E se eu não posso me defender antes de garantir a execução fiscal, eu estou falando propriamente de embargos à execução fiscal. Por quê? Porque a lei de execuções fiscais exige a garantia do juízo. E o executado foi intimado de penhora realizada há 15 dias, ou seja, eu estou dentro do meu prazo de defesa para apresentação, para oposição de embargos à execução fiscal. Então, esses são indícios muito fortes e que confirmam a medida adequada. Bom, feito isso, então, a gente vai passar à análise dos dados desse problema. O que ele traz aqui? Primeiro, eu tenho uma lei ordinária instituindo uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que ele fala de alíquotas diferenciadas de acordo com o estado de domicílio e instrumento de atuação na área de educação, recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica é a ABC, a exportadora de café, não paga o tributo e a execução fiscal foi ajuizada na primeira vara federal de execução fiscal da Seção Judiciária do Estado X. Aqui também é uma super dica quando você estiver lendo esse enunciado e principalmente enunciados que são longos, comece a fazer um rascunho colocando os dados importantes. Por quê? Porque no dia da prova você não tem tempo de fazer o rascunho completo da peça, então destacar as palavras-chave já ajuda bastante
que você vai grifar, e fazer esse resumo com os dados importantes ajuda a enxergar também as teses jurídicas que você vai precisar abordar na peça. Então, você vai ver que cada um desses dados aqui que estão no resumo são muito pertinentes para que a gente possa desenvolver o raciocínio jurídico para o desenvolvimento das teses jurídicas. Voltando lá, o que eu preciso, então, analisar a partir de agora? Fundamentos. Primeiro, a gente já falou que para a oposição de embargos à execução fiscal, o fundamento legal é o artigo 16 da Lei 6.830 de 1980. O artigo 16 diz que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados, inciso 1º, do depósito, inciso 2º, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia e 3º, da intimação da penhora. Bom, note que no enunciado, vou voltar lá, ele fala lá no finalzinho que o executado foi intimado de penhora realizada há 15 dias. E o que o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais diz? Que eu posso oferecer embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias contados da intimação da penhora. Se passou só 15 dias, ou dentro do prazo, posso opor embargos à execução fiscal. Outros 2 parágrafos importantes desse dispositivo. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A gente viu lá também no enunciado que isso estava bastante expresso. E o parágrafo 2º diz que no prazo dos embargos, o executado deve alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas até 3, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite. Bom, dito isso também, a gente viu que outro fundamento pertinente para a oposição de embargos à execução fiscal é o artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O artigo 919 diz que os embargos à execução fiscal não terão efeito suspensivo. Então, regra geral, não tem. Mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Bom, dito isso e superada essa parte dos fundamentos para a oposição de embargos à execução fiscal, é importante tratar de terminologia, do verbo e de cabimento. A terminologia, a gente já viu lá na estrutura que a denominação é embargante e embargado, o verbo é opor embargos à execução fiscal e qual é o cabimento? É o meio de defesa do sujeito passivo na execução fiscal. E aí, a gente passa a tratar propriamente das teses jurídicas. Aqui, uma super dica. No VADMECUM, no índice remissivo, você vai encontrar exatamente dessa forma. Então, contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, e a indicação da Lei 10.336 de 2001. E se você também fosse procurar por contribuições especiais, você ia encontrar a indicação do artigo 149 e 195 da Constituição Federal. Por que esse caminho, olhando pelo índice remissivo, nos ajuda? Porque se você não tiver ideia por onde começar, é uma ótima dica, porque o índice remissivo vai te trazer um norte para encontrar as teses jurídicas. Nesse caso, eu vou te mostrar exatamente onde você iria encontrar no enunciado e a tese jurídica. Então, olha só que legal. No enunciado tem esse trecho. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. O que esse trecho traz de tese jurídica? Na Constituição Federal, a gente tem no artigo 149 que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, a CID, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, incisos 3º, e 150, incisos 1º e 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Qual que é o fundamento, então? A contribuição é a primeira tese jurídica.
A contribuição de intervenção no domínio econômico viola a referibilidade. Guarde essa expressão. Por quê? O que é essa referibilidade? É a exigência de que a CID, de que a contribuição de intervenção no domínio econômico seja instrumento de atuação da União na respectiva área ou inexistência de correlação entre contribuição e destinação, conforme o artigo 149 caput da Constituição Federal. Então, essa é a primeira tese jurídica, que haveria violação nesse sentido. E é desse trecho do enunciado que você iria extrair. Outra tese jurídica. No enunciado, a gente tem dizendo que a União ela publicou uma lei ordinária instituindo contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. Qual que é o fundamento? As contribuições de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. Ou você poderia dizer que há imunidade em relação às receitas decorrentes de exportação, como preceitua o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. E, por fim, a gente tem no enunciado dizendo que as alíquotas da CID, da contribuição de intervenção no domínio econômico em questão, elas são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. E qual que é o fundamento aqui? O artigo 151, inciso 1º, diz que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, esse era um terceiro fundamento para você rebater aqui essa parte do enunciado, que as alíquotas da CID elas seriam diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. E você vai dizer, não, aí essa determinação é vedada. Por quê? É vedado a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. E os pedidos para fechar os embargos de execução fiscal? Você vai ter que requerer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, suspendendo a execução fiscal. Você vai pedir a procedência do pedido, então um julgamento procedente para determinar a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 34 da Lei 6.830 de 1980, determinando o levantamento da garantia. Vai pedir a intimação da embargada para oferecer impugnação, nos termos do artigo 17 também da Lei de Execuções Fiscais, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, vai pedir o deferimento da juntada de documentos, aqui também utilizando um fundamento da própria Lei de Execuções Fiscais, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei 6.830 de 1980, vai protestar pela produção de provas, então protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, nos termos do artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Civil, vai dar-se a causa o valor e vai fazer o fechamento. Então, termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, endereço do escritório dos advogados para intimações. Assim, a gente fecha aqui a análise dos embargos à execução fiscal, com toda a estrutura dos embargos. Eu espero que esses comentários tenham te ajudado a identificar e a apresentar um pouquinho sobre as características dessa peça, que é o meio de defesa adequado na execução fiscal. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu e-mail, carolinepalermo@gmail.com, no Instagram, @profcarolpalermo. Desde já, bons estudos, uma ótima prova e até uma próxima oportunidade.